todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui para a nossa live número 106 do canal RGBR. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil aqui no Instagram RGBR você aprende a se tornar um professor de excelência na ginástica rítmica, a dar aulas de excelência, a ensinar do jeito certo suas ginastas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então seja bem-vindo, você que está por aqui acompanhando esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante e muito interessante. Você que é professor ou professora de GR, almeja se tornar um treinador ou treinadora de ginástica rítmica? É sobre esse conteúdo que a gente vai falar hoje, com muitos detalhes para você entender esse processo de se tornar um real treinador de GR, né? E aí, eu quero te dizer que esse tema aqui não é um conteúdo para ginastas. Esse é um conteúdo para professores. Então, se você aqui é uma ginasta, é uma mãe ou um pai de ginasta, saiba que esse conteúdo aqui ele é focado aos profissionais que almejam subir, né? Alcançar aí essa nova fase da sua profissão, né? Enquanto professor de ginástica rítmica. E a gente tem aí algumas diferenças que a gente precisa entender entre essas duas atuações, né? Como professor e como treinador, e a gente vai falar sobre isso também aqui hoje. Então, seja bem-vindo, você que está por aqui, que acompanha o nosso canal, que sabe que a ginástica rítmica está num grande momento, né? No auge da GR, a nossa modalidade que está em grande destaque no cenário nacional e internacional. As nossas ginastas que hoje são campeãs na evolução da ginástica rítmica principalmente, mas que estão aí no topo da ginástica rítmica mundial, e isso significa que cada vez mais professores precisam estar capacitados para ensinar GR do jeito certo. A gente tem conversado por aqui nos últimos dias a importância de você ensinar do jeito certo, para que você não engane as suas ginastas, levando informações erradas, preparando elas de jeito errado, porque isso consequentemente vai trazer lesões possíveis e futuras, né? E quem sabe até no mesmo momento que você está ali aplicando a sua aula de GR. Então, se você quer ser um profissional que sabe ensinar, acompanhe os nossos conteúdos que todo dia tem muita informação por aqui. Sabe o que eu tenho observado? Que muitos professores, quando eu converso por aqui, falam o seguinte: Val, eu não tinha a intenção de levar as minhas meninas para competição, mas depois que eu comecei a me capacitar dentro do seu curso do método ginástica rítmica com excelência, isso mudou. E eu acho isso muito interessante porque é o despertar de uma nova possibilidade de atuação na ginástica rítmica. Mas isso acontece principalmente com os meus alunos, os alunos do método GR com excelência, porque eles percebem essa mudança na sua forma de atuar. E também vejo o contrário, vejo professores almejando serem treinadores, às vezes falam para mim: Val, eu tenho um sonho de ser treinador da seleção, alguma coisa assim, de ter uma ginasta na seleção, mas são professores que precisam se capacitar antes de mais nada, porque às vezes esses profissionais têm esse sonho, mas eles não estão trabalhando para isso. Então, a gente vai entender também sobre esse processo, porque é importante que você esteja realmente capacitado, né? E aí, talvez algumas pessoas falam assim: Val, mas eu não fui ginasta, como é que eu vou conseguir ser uma professora ou, muito menos, né, uma treinadora? E eu te digo o seguinte: você pode, a partir do momento que você tiver conhecimento para atuar na GR. Lembra? Chega de ensinar GR só balançando a fitinha para lá e para cá. O que a gente quer é que realmente a ginástica rítmica seja ensinada com excelência. Essa é a minha missão, para que você saiba ensinar do jeito certo, independente da ginasta que está nas suas mãos. Então, para que você vença de repente esse pensamento de que você não foi ginasta e que você não consegue ser um professor de ginástica rítmica, preste bem atenção no que eu vou te falar agora, que foi um pensamento que surgiu a partir do nosso estudo dessa semana, dos treinadores aqui da Escola de Treinadores do Brasil. Quando o professor, o treinador, ele conhece sobre biomecânica, fisiologia, ou seja, conhece sobre a essência da GR na parte de preparo, né, da parte física das ginastas, esse professor consegue fazer a sua ginasta executar um movimento com excelência, do jeito certo, como a GR exige, sem que ele precise demonstrar. E isso eu falo que
foi uma frase resumindo aquilo que eu sempre falo por aqui, que é: você não precisa ter sido ginasta para ser professor ou treinador, mas para ser um professor ou treinador, você precisa de conhecimento. Val, e o que eu vou precisar então para me transformar de professor para treinador da ginástica rítmica? Vamos lá. Primeira coisa, você conhece a modalidade? Então eu vou te apresentar aqui, ó. Tá aqui na minha frente, porque eu tava preparando uns conteúdos para vocês. E eu sempre falo, né, que para preparar conteúdo por aqui, eu trago isso aqui, ó. Isso aqui é o código de pontuação da ginástica rítmica. Opa, aqui. Sem ele, a gente não trabalha GR. Porque aqui tem tudo que a gente precisa, é um verdadeiro manual. A partir do que está exigido ali, você encaminha os seus trabalhos na GR. Então, se você é professor de GR e não conhece sobre o código de pontuação, dificilmente você conseguirá ser um treinador de ginástica rítmica. Então, a primeira coisa, estudar as regras da modalidade. Porque quando a gente fala em treinador, a gente fala em competição. E competição, para existir ali uma forma de avaliação, existem algumas regras que vão delimitar, né, a partir do momento da competição, quem são as ginastas que se encaixaram mais ou menos às devidas regras. Então, a primeira coisa é você saber sobre as regras. Inclusive, na semana passada, um professor de ginástica rítmica me procurou e falou o seguinte: Val, eu quero levar as minhas ginastas para competição, mas eu sempre levei elas nas coreografias obrigatórias. E aí, para você entender o que é uma coreografia obrigatória, é quando a ginasta vai para a competição e todas as ginastas fazem a mesma sequência, a mesma coreografia. Então, ela já vem pronta, o professor só precisa ensinar para a ginasta. E aí, esse professor me explicou da seguinte maneira: Val, eu já participava de competição, mas com séries obrigatórias, e agora eu me deparei, e aí ele me mandou assim a foto, né? Eu me deparei com isso aqui, que era, no caso, o regulamento. E aí, aquele professor olhou para mim, não olhou porque ele me mandou mensagem, mas aquele professor falou assim para mim: Val, eu não entendi nada do que tem aqui. O que eu faço? Você me ajuda? Aí eu falei o seguinte, primeiro eu pensei comigo, eu falei: poxa vida, esse professor precisa primeiro saber que aquilo ali é um regulamento, o que tem ali dentro, né? O porquê que existe aquilo. E ele precisa identificar aquilo, saber ler aquilo, né? E aí, muito educada, como eu sempre busco ser, em momentos onde às vezes poderia levar uma bronca esse professor, né? Eu falei: olha, sinceramente, eu não consigo te ajudar, porque é algo um pouco mais complexo. Então, para eu te ajudar, eu vou precisar primeiro te dizer o seguinte: você precisa estudar o código de pontuação. Você precisa entender o que está escrito ali. Porque ali fala de dificuldade corporal, ali fala de exigências de onda, de elementos obrigatórios. Então, aquele professor que estava ali se deparando com aquilo, ele não sabia sobre nada disso. Então, como que esse profissional vai levar as suas ginastas para a competição? Aí, uma outra historinha para vocês. Para você que me acompanha aqui, eu sempre, né, converso muito com os professores. Vocês sabem que a gente sempre faz uma troca muito legal aí, aqui nas postagens, também nos stories, que ultimamente eu tenho postado bastante coisa para vocês acompanharem aí e terem aprendizados diários também nos stories. E aí, essa professora, ela virou minha aluna, agora na última turma, e ela contou para mim que ela tinha uma meta, que era levar as ginastas dela para a competição, mas que não acontecesse o que tinha acontecido no ano anterior. Eu falei: o que aconteceu com as suas ginastas no ano passado? Ela falou: eu levei as minhas ginastas para a competição e elas eram boas, mas elas ficaram lá em último, por minha falha, porque eu não sabia o que estava ali no regulamento, eu não sabia como aquilo tinha que ser feito, e eu levei elas para a competição com tudo errado. E aí eu falei: nossa, que bom que nesse momento você pode estar se capacitando, né, fazendo parte do nosso time de professores que estão comprometidos com a ginástica rítmica, porque essa professora, ela realmente mudou, né, essa experiência dela. Aí, há poucos dias, agora depois de um tempo já estudando, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, turma 10 ela é, isso. Aí ela contou pra mim que agora ela já sabe ler o regulamento, que agora ela tá muito mais tranquila para as coreografias dela, e que agora ela vai com certeza levar as ginastas dela com mais segurança naquilo que ela tá fazendo. E aí eu te digo, tudo isso tem a ver com o quê? Conhecimento. Então, a primeira coisa, professor de ginástica rítmica precisa ter conhecimento sobre a modalidade e conhecimento principalmente sobre as regras para se tornar um treinador, certo?
Segunda coisa que eu quero contar para vocês aqui sobre ser um treinador. Vamos lá. Você já dá aula, já entende sobre as regras, mas você vai começar a treinar ginastas para competição. A sua forma de atuar, ela muda um pouco quando você é professor e quando você é treinador. Quando você é professor, você até pode levar suas ginastas para eventos, para torneios e com uma ideia mais de massificação, certo? Mas quando você almeja, por exemplo, um estágio maior, como participar de um campeonato brasileiro, de um campeonato nacional, de uma seletiva ou algo mais, de um nível técnico mais exigente, você precisa também alterar a sua forma de treinamento. Que aí já não é mais uma aula apenas, é um treinamento, né? E um treinamento, ele abrange muitas coisas a mais, como, por exemplo, a forma de exigir, de cobrar, que não quer dizer que você vai agora ser um carrasco, não. O que vai mudar é a forma que você vai precisar corrigir aquilo, porque você está em busca de uma perfeição, né? De uma exigência que é trazida através das regras, do regulamento, do código, e que você precisa fazer com que a sua ginasta realmente consiga executar esses movimentos de acordo com essas exigências. Então, a partir do momento que você busca levar suas ginastas para a competição, a sua forma de trabalho é diferente. Por exemplo, um professor que trabalha em escolinha não tem a necessidade de periodização, né? Embora é possível você aplicar, mas não tem a necessidade principal. Agora, um professor que leva ginastas para competições, como um campeonato brasileiro, precisa periodizar. O que é isso? É sistematizar o treino, objetivando o alvo, que é a competição, que é a melhor performance da ginasta na data, no dia da competição. Então, existe todo um planejamento mais periodizado. Então, nesse período eu vou trabalhar assim, nesse período eu vou trabalhar assado, até eu chegar no ponto alto da performance, no ápice. E aí, essa é uma segunda informação que você precisa entender, que quando você vira um treinador de ginástica rítmica, você tem algumas outras formas de abordagem, né, e de trabalhar a ginástica rítmica que é mais detalhada. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ah, não dá pra ver. Eu tenho aqui as minhas medalhas aqui no painel, vocês já devem conhecer. Em 2018, eu levei as ginastas que eu treinava para um campeonato sul-americano. Então, elas participaram no campeonato da seletiva e depois foram ao campeonato sul-americano. E de lá a gente voltou com 3 medalhas de ouro, né? As 3 medalhas possíveis desse conjunto, desse time. E aí, isso demandou muito mais, né? Esforço, trabalho, preparação por parte delas, da minha parte, né? Porque o professor precisa também estar em condições para preparar essas ginastas, né? Condições técnicas, condições psicológicas, e essa experiência a gente vai adquirindo com o tempo. Então, você hoje, iniciando a ser um treinador, você vai passar por um processo de aprendizado, né? Até você conseguir alcançar melhores resultados. E mesmo os treinadores que já são anos, né, dentro da modalidade, eles também precisam se capacitar o tempo inteiro, né? A prova disso hoje é a nossa escola de treinadores aqui do Brasil, que a gente está aí estudando, são mais de 150 professores, treinadores do Brasil, que estão se capacitando, estudando sobre nutrição, biomecânica, fisiologia, sobre preparo físico, sobre psicologia ao esporte. Então, é sempre uma capacitação, sempre uma busca por melhora, por evolução, por aprendizado. Então, o professor de GR, ele precisa estar sempre atualizado, mas o treinador, ele tem ainda mais exigências, porque é muito mais intenso tudo aquilo que se faz dentro do trabalho com a GR. E aí você precisa decidir, né? Se você tem essa intenção de ser um treinador, saiba que aqui no nosso canal a gente tem esse objetivo também de te ajudar, né? Hoje o método Ginástica Rítmica com Excelência, ele te prepara desde a base até você levar suas ginastas para a competição. Então, independente de você hoje não ter experiência, de você estar começando, mas se você tiver uma meta, um objetivo, você consegue isso, né? E eu te falo que muito mais fácil hoje do que antigamente, como por exemplo quando eu comecei. Então eu fui professora, sou professora, né, desde sempre, comecei com 15 anos a dar aula de GR, mas a levar as meninas para a competição, eu diria que, vamos lá, meninas que eram unicamente minhas, eu tive essa experiência a partir de 2013.
E aí, eu te digo, é um aprendizado diário, complexo, profundo, intenso, né? Então, assim, não existe alguém que está 100% pronto. Mesmo as pessoas que estão há mais tempo na GR, elas têm sempre um aprendizado a se conquistar. E a gente também precisa participar disso. E quanto mais a gente estiver unido em busca, né, das metas e em busca de estar com pessoas que também queiram as mesmas coisas que a gente, tudo fica muito mais fácil. Então, se você almeja ser um treinador de GR, entenda que inicialmente você precisa conhecer a modalidade, conhecer sobre as regras, né? A gente falou sobre isso, sobre a importância disso. Você precisa saber que a sua forma de dar aula, de planejar, de preparar, tudo isso envolve uma outra forma, já que a gente está falando de um treinamento e não mais de simplesmente uma aula, né? E também uma capacitação da sua parte, enquanto pessoa, né? Porque a gente vai evoluir nesse processo enquanto ser humano também. Não existe como a gente desvincular as duas coisas. Então, esse processo de aprendizado que a gente tem, ele também é enquanto ser humano. E se você não estiver disposto a evoluir enquanto ser humano, possivelmente você não vai evoluir enquanto profissional, porque as duas coisas estão interligadas, né? Então é preciso que você busque se capacitar, que você busque se capacitar não só sobre a GR, mas também sobre hoje formas de abordagem, sobre entender que hoje as nossas gerações de ginastas são diferentes, né? De repente você dá aula aí há bastante tempo e você percebe o que eu tô falando aqui, que é em relação a as crianças estão diferentes, né? Os atletas estão diferentes, eles querem de forma diferente, né? Muitas vezes são os pais que querem, muitas vezes a criança quer, mas ela não quer exatamente. Então, é um processo aí que demanda um conhecimento nosso, né? Um autoconhecimento e um aprendizado constante, como eu falei. Então, para a gente ser treinador, existe um caminho, existe uma possibilidade, mas existe também algo que vem da nossa parte, que é a gente realmente traçar essa meta e ir atrás, né? Ontem eu conversava com uma professora que viu, a partir dos estudos do método ginástica rítmica com excelência, a possibilidade de ela se tornar uma empresária, né? De ela ter aí o seu empreendimento na ginástica rítmica e não mais ser uma funcionária, né? E aí ela me falava sobre isso, que para ela foi um start que o nosso canal, os conteúdos e o próprio curso trouxe para ela, porque a partir daquilo ela tinha conhecimento, né? Ela tinha aí muito mais suporte voltado ao esporte, embora ela já trabalhava há mais de 10 ou 15 anos, eu acho, com a GR. E ainda assim agora ela tomou essa decisão, então ela vai começar a trabalhar com a GR de maneira diferente, né? E isso são possibilidades. De repente você até hoje não se via como um treinador, mas a partir de agora você pode mudar, porque você vai ter esse conhecimento para isso. Aqui, através dos nossos conteúdos, através da nossa interação. E também acontece o contrário, de esse professor, ele querer ser um treinador, mas ele não entende as diferenças de ser. E aí, de repente, ele vai, começa a treinar e se percebe como professor, né? Eu tenho muitos professores que eu conheço que falam assim, Val, agora eu entendi, eu sou professora, eu não sou treinadora. O meu perfil é de professor. E tá tudo bem, né? Porque a gente precisa primeiro saber o que a gente quer para ir no caminho que a gente deseja. Então, o que eu posso dizer para você aqui é que se você quer ser um profissional de GR, se você quer ser um treinador de ginástica rítmica, alguns passos precisarão acontecer. E o primeiro deles é você se capacitar, você conhecer a modalidade, saber sobre as regras, saber a sua forma de atuar na ginástica rítmica do jeito certo. E aí sim, você vai parar de enganar suas ginastas, de enganar os pais das suas ginastas, fazendo de conta que você está ensinando ginástica rítmica. Afinal, a gente está lidando com sonhos, e lidar com sonhos é algo muito sério. Se você não for responsável e comprometido com a sua missão enquanto professor e treinador, nós temos aí uma falha importante que você precisa corrigir o quanto antes. Então, saiba que você pode contar comigo o tempo inteiro sobre a GR, saiba que nós estamos aqui no canal RGMBR justamente por um único motivo, evoluir a nossa modalidade, evoluir os professores e treinadores, e eu acredito muito no seu potencial. Se você almeja ser um treinador de ginástica rítmica, continue acompanhando os nossos conteúdos. Toda semana nós temos 2 encontros aqui, um ao meio-dia, que é na quinta-feira, e outro segunda-feira às 8 da noite.
Esses 2 momentos você tem a disponibilidade de falar comigo aqui ao vivo, tirar suas dúvidas, trazer seu questionamento, sempre com conteúdo inédito aqui no nosso canal. E se você busca mais, ativa o sininho aqui do nosso canal, porque todos os dias também tem postagens com aprendizados práticos, inclusive, para você preparar suas ginastas do jeito certo. Chega de balançar sua fitinha. Vamos ensinar a ginástica rítmica do jeito certo? Vamos ser professores e treinadores competentes e responsáveis? Muito obrigada pela sua participação até aqui. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica no coraçãozinho, deixa seu like, compartilhe com outros professores, porque juntos somos mais fortes. Tchau, tchau!